Será que Como Treinar o Seu Dragão veio ensinar a Disney como fazer live actions em 2025? DreamWorks e Dean DeBois se uniram mais uma vez numa parceria ao realizar uma fórmula antiga de sucesso e talvez elevar os seus patamares ao trazer a história de Soluço e Banguela para 2025. Desta vez em carne, ossos e escamas. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar e fazer a nossa crítica resenha sobre Como Treinar o Seu Dragão, o live action, que veio aí para disputar, por exemplo, com Lilo e Stitch, da concorrência da Disney. Então, antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo. Aproveita, siga o Cofre Nerd nas redes sociais, confira os nossos podcasts no agregador de podcast mais próximo. E voltando à minha introdução, eu digo carne, ossos e escama com uma ênfase, pois o Dean DeBois pode ter feito algo que muitos diretores que tentam trazer uma animação aos moldes da vida real tentam e não conseguem romper o limiar entre a nossa imaginação e a realidade. E é muito interessante a gente comparar com a concorrência, já que o DeBois também foi um dos diretores da animação original de Lilo e Stitch, que está em cartaz. E você pode assistir esses dois filmes na MovieCon Cinemas, assim como nós que fomos convidados. Pessoal, quando a gente fala de MovieCon Cinemas, estamos falando de cinema de primeira qualidade, de conforto, de carinho com o consumidor, de pipoca maravilhosa, com aquele sal de bacon que todo mundo adora, e também uma baita tecnologia que faz você ficar imerso dentro do filme e sentir que está dentro daquela história, se sentir parte da história, pois afinal de contas, MovieCon Cinemas não é apenas assistir um filme, é viver uma experiência, e nada melhor do que os nossos parceiros da MovieCon para estarem junto com a gente. Cinema é sempre MovieCon Cinemas. Vá lá assistir Como Treinar Seu Dragão, Lilo e Stitch, e em julho já garanta seu ingresso para Superman, Quarteto Fantástico e Jurassic World, porque vai ter muito filme. E já que você é um amante de cinema como nós, baixe o aplicativo da MovieCon e vá comprando seus ingressos por lá, porque assim você pode ganhar benefícios e ser participante do clube. Quero deixar um agradecimento especial também para o nosso querido Matheus, representante da MovieCon aqui de Presidente Prudente Região, por ter nos convidado e por dar essa confiança sempre pro Cofre Nerd. E eu arrisco dizer aqui, pessoal, arrisco nada, porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Como Treinar Seu Dragão sabe exatamente o que cativou os seus fãs 15 anos atrás com a primeira animação em 2010 e sabe exatamente como vai fazer isso aqui ao recriar essa mesma magia. Veja que eu não falei reproduzir, porque reproduzir por reproduzir até um videocassete faz. Recriar, por outro lado, é captar a essência daquilo que já foi um dia e mostrar, provar que ela pode emocionar o público mais uma vez no dia de hoje. Em aspectos de roteiro, os fãs fidedignos podem ficar tranquilos, porque Soluço e Banguela reúnem sua turma, trazem eles de volta para contar a mesma história. E é isso talvez que me deixa mais confuso sobre Como Treinar Seu Dragão. Como pode aquilo que nós já vimos há 15 anos atrás nos trazer uma experiência de novo, de parecer a primeira vez que a gente tá vendo isso? Apesar de eu ainda não entender direito como eles conseguem fazer isso, dá pra gente conseguir pincelar um pouquinho os pilares dessa sensação. Primeiro, por exemplo, a escolha do elenco é com certeza acertadíssima para poder acertar nessa dinâmica. Acho que a trilha sonora também é uma parte dessa dupla importante, mas que para nós brasileiros se torna um trio, porque a dublagem original, a dublagem do filme, da animação, nos faz mergulhar ainda mais nessa sensação. Talvez um privilégio que só os brasileiros tenham, brincadeira. Aposto que a dublagem de muitos outros países é maravilhosa, porém a nossa tem aquele toquezinho especial. Todos eles trabalham juntos para nunca esquecer a verdadeira intenção de contar essa história, a amizade. Amizade essa que faria um jovem, pequeno Soluço, enxergar as verdadeiras qualidades em si, mesmo que todo mundo, inclusive seu próprio pai, o julgassem por essas mesmas qualidades. Por ele ser ele. Por ele existir do jeito que ele é, e ele não pode mudar, não consegue mudar, e na verdade nem deve mudar, afinal de contas, se a gente tá vivendo bem, se a gente tá vivendo tranquilo com o nosso eu, por que mudar apenas pra agradar os outros? E enfim, a gente pode ficar conversando sobre isso várias e várias horas aqui, mas o fato é de que isso é muito mais complicado, essa história, essa análise, essa mensagem é muito mais complexa do que a gente imagina, só que o filme consegue tratar isso com uma leveza tão sutil para uma criança, mas ao mesmo tempo atiçar a perspicácia de um adulto. E se fosse só isso, o filme já tá ótimo, mas o Soluço, ele é a personificação do romper o status quo. Não só por ele tentar ser ele diferente do que os outros são, do que os outros vikings são. É sobre romper um ciclo de violência. É sobre entender e ter empatia, a gente conseguir viver de forma harmoniosa em sociedade, com o outro que é diferente. Afinal, vikings e dragões não poderiam ser mais diferentes do que do outro.
outro. Mas olha que interessante, é uma lição que um garoto aprende com um dragão e não com seu próprio pai. Quer aprender a ser intransigente? Veja Stoico o Imenso. Um homem que tem como a violência a sua forma mais pura de uma conversa. Mas quando precisa de fato falar com o filho, faz um monólogo. É quase como se pai e filho dialogassem uma língua diferente da outra. Duas línguas diferentes. Um não consegue se entender, ou na verdade, nem quer entender, porque talvez isso possa romper um pouco aquilo que ele acredita que é a verdade, a plena verdade, nada mais do que a verdade, que foi perpetuada durante anos. E é aí que o papel do soluço é imprescindível pra toda a trama, apesar dele ser o protagonista, né? O Soluço faz isso com ações. Ele talvez seja o Viking mais corajoso de todos eles, porque ele rompe aquele preconceito que foi perpetuado durante gerações e gerações sobre as tais criaturas místicas e devoradoras de homens que são os dragões. E a mesma coisa acontece, só que de forma não verbal e talvez até paralela, com o próprio Banguela. Tá vendo como um filme pra crianças pode falar muito mais do que apenas a existência esporádica de vikings e dragões? Talvez isso explique do porquê que ontem na nossa sessão só tinha adultos, não tinha criança nenhuma. Mentira, tinha uma criança e tava lotado, viu? Pessoas falando as falas da animação, que lembram da animação, repetindo junto com o personagem. Isso é carinho que o fã tem. Afinal, o Dubois, ele faz um live action tão carinhoso em essência e tão perfeito em estética, em técnica, que nos faz duvidar e acreditar que talvez por 1 minuto ou pelo menos por 2 horas dragões possam realmente existir. Sem fundos chroma key, sem CGI extremamente saturado. Como Treinar Seu Dragão em live action é orgânico, é suave aos olhos, é filmado em cenários e locações abertas de verdade. Pouca coisa tem aquele gostinho de artificial, incluindo os dragões e até mesmo o dragão final, a mãe de todos os dragões, a rainha. Mas o melhor é que tudo isso junto não faz em nada perder a fantasia, porque afinal de contas foi pegar uma animação e transformar num filme de fantasia. Mesmas sensações que a gente tinha com Harry Potter, com O Senhor dos Anéis e etc. Isso foi Como Treinar Seu Dragão. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não, se a Disney tomou uma lavada de live action pra DreamWorks ou não, e o que vocês gostaram da nossa crítica? Curtiram, beleza? Concordam com o que a gente falou? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam também que nesse domingo, estaremos ao vivo para o aniversário de 4 anos do canal, com uma novidade a ser lançada. 7 meses esperamos você. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima, nerds. Fui!